E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos conversar sobre um recente julgado que tem gerado alguma polêmica por parte do STJ, realizado pela sexta turma da Corte Cidadã, agora no dia 2 de março de 2021. O que seria esse julgado? Do que ele trata? Policiais devem gravar autorização de morador para entrada na residência, conforme decisão da sexta turma do STJ. E a polêmica justamente gira em torno disso. Ora, agente policial deverá gravar o seu ingresso porque ele é policial, ele tem fé pública. E aí que nós vamos ver o detalhe. Antes de iniciarmos propriamente do que se trata isso, o que é interessante nós discorrermos? A ementa desse julgado, embora seja bastante extensa, uma parte dela vocês conseguem compreender qual a complexidade disso. Vou ler então. Habeas corpus, tráfico de drogas, flagrante, domicílio como expressão do direito à intimidade, primeiro, direito fundamental. Segundo, asilo inviolável, ou seja, inviolabilidade do domicílio, segundo direito fundamental. Exceções constitucionais, interpretação restritiva, ingresso no domicílio, existência de justa causa, entre parênteses, fundada suspeita, consentimento do morador, requisitos de validade, ônus estatal de comprovar a voluntariedade do consentimento, necessidade de documentação e registro audiovisual, ou seja, áudio e vídeo, da diligência, da operação, nulidade das provas obtidas, teoria dos frutos da árvore envenenada, prova nula, absolução, ordem concedida. Esse habeas corpus de número 598051, oriundo do Estado de São Paulo, foi impetrado pela Defensoria Pública desse mesmo Estado. Olha que curioso. Então, o julgamento realizado no dia 2 de março, a sexta turma do STJ decidiu que os agentes policiais, caso precisem ingressar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, ou seja, não tem uma decisão anterior do juiz, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada sempre que possível por escrito. E o ministro relator, Rogério Schetti Cruz, inclusive menciona a participação de 2 testemunhas. Qual foi o caso especificamente? O colegiado estabeleceu o prazo de 1 ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude, que possam, entre outros efeitos, causar o quê? Primeiro, responsabilização no âmbito administrativo, civil ou penal dos policiais, ou os três, além da anulação das provas colhidas nas investigações. É muito importante deixar claro a questão da nulidade e o porquê desse posicionamento do STJ. Então, o STJ firmou 5 teses nesse julgamento. Vejam bem, 5 teses. 1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de estándar probatório, para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões, que seria o quê? A justa causa. Aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Por que isso? Porque em se tratando de um caso de tráfico de drogas, que é o que foi tratado nesse habeas corpus, muitas vezes, ou quase sempre, é utilizado o subterfúgio não só do flagrante delito, mas em razão do crime permanente. Tráfico de drogas, não se esqueçam, é considerado um crime permanente. Então, estaria em constante flagrante. E por isso justificaria
o ingresso do agente policial, dos agentes policiais, no domicílio sem mandado judicial. Tese 2. O tráfico ilícito de entorpecentes em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio, onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção do mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime ou a própria droga será destruída, o que nem sempre é o caso. Parte-se de um pressuposto dessa ilegalidade e muitas vezes não se comprova isso. 3. O consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e a apreensão de objetos relacionados ao crime precisa ser voluntário. Vejam bem, voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. Tese 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se sempre que possível, e aí, aquilo que já foi mencionado antes, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em que? Áudio e vídeo. E preservada tal prova enquanto durar o processo. Vejam que aqui nessa tese nós temos algo que é fundamental para o processo penal constitucional. Cabe à acusação demonstrar efetivamente o cometimento de determinado crime, a prática da conduta delituosa. Incumbe à defesa livrar-se disso, mostrar que não é, defender o acusado, defender o réu. O ônus da prova cabe àquele que acusa. Princípio básico do processo penal democrático. E o segundo ponto nisso, e que também o ministro relator menciona em 2 estados ao menos da federação, São Paulo e Santa Catarina, já existe esse aparato dos agentes policiais gravarem as operações, o ingresso no domicílio de alguém. Isso é muito importante, porque não é só enquanto tese defensiva ou porque uma passivo de nulidade, é porque também visa assegurar o agente policial no exercício da função. Não é apenas para a defesa livrar solto, livrar absolvido determinado cliente, determinado réu. Não, é para garantir também o exercício da função policial. É importante que se veja sob essa ótica. 5. Tese 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem. Aí a teoria dos frutos da árvore envenenada. Em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. Vejam bem, é também em função da garantia do exercício da função policial. O ministro relator, Rogério Schietti, também faz algumas digressões históricas e comparações com países estrangeiros. Por exemplo, ele fala que a gravação audiovisual e o registro escrito da autorização do morador, além de confirmarem a licitude da prova obtida e diminuir a quantidade de nulidades processuais, trarão proteção tanto ao residente, como já foi mencionado, quanto para os policiais. E daí traz precedentes do Supremo Tribunal Federal e também de cortes estrangeiras, como no caso dos Estados Unidos, da França, Espanha e Portugal. Aliás, com relação ao próprio STF, ele cita
o recurso extraordinário 603/616, onde se decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em razões concretas, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Senão, acarretará nulidade processual. Também coloca que a maior parte das prisões por tráfico, no caso do contexto brasileiro, o tráfico de drogas não decorre de investigações, mas de flagrantes durante o policiamento ostensivo. Faz uma crítica também com relação ao seguinte: aliás, abre aspas, revela destacar que os tribunais, em regra, tomam conhecimento dessas ações policiais apenas quando delas resulta a prisão do suspeito, ou seja, quando atingem o fim aqui visado. O que dizer, então, das incontáveis situações em que os agentes do Estado ingressam em domicílio muitas vezes durante a noite ou a madrugada, com tudo o que isso representa para os moradores e nada encontram? Questionou o ministro. Nós sabemos que os direitos fundamentais, nenhum direito constitucional, ele é absoluto. Eles se equiparam e há uma análise diante do caso concreto. Determinado princípio poderá atuar no caso concreto e determinado direito poderá sobrestar o outro naquela situação específica. Não há nada absoluto. Mas nós não podemos esquecer que, na base de um processo penal constitucional, os direitos e garantias do acusado, do réu, do investigado, do indiciado devem ser respeitados, sob pena de nulidade. E quando há a fixação de teses, essas que envolvem vários princípios constitucionais ligados especificamente ou principalmente ao processo penal, nós devemos alertar a isso. Porque não basta dizer que é a função da polícia. Tem que se garantir que no exercício dessa função haja o respeito a esses direitos. E haja observância das garantias daquele que é subjugado no processo penal, no processo criminal. É importante destacarmos isso. Outros exemplos, como já foi mencionado, em São Paulo, Santa Catarina, que o ministro coloca. Talvez o prazo de 1 ano seja exíguo, talvez. Muito provavelmente esse assunto retornará à pauta, talvez do pleno do STJ, ou mesmo uma discussão no âmbito do STF, na Corte Constitucional. Mas certamente haverá algum projeto de lei, oriundo da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, discutindo isso e proibindo. Mas isso serve a quê? Então, trago essa notícia aqui, nós discutimos o caso para demonstrarmos que não há direito constitucional absoluto, como também não há direito do Estado, entre aspas, absoluto. Segundo ponto, o ônus da prova é daquele de quem acusa. Aquele que acusa tem o ônus probatório, e no caso é o Estado. E se o Estado não consegue comprovar isso, resta o quê? Na dúvida, absolve-se o réu. Na dúvida, há a nulidade e anulação do processo ali em trâmite. Então, fica dado aí o recado, o comentário sobre essa importante decisão do STJ. Até mencionamos novamente o habeas corpus 598-051, da relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz,
e que traz então essa novidade da gravação do ingresso policial por meio de áudio e vídeo quando em residências, em domicílios. Tema bastante polêmico, mas que traz à luz muitos problemas encontrados nas atuações policiais e que vez ou outra, ou quase sempre, ferem direitos constitucionais daquele que muitas vezes sequer tem envolvimento com alguma prática delituosa. O Estado nem tudo pode. E é importante nós deixarmos claro isso. Nos acompanhe nas redes sociais, no podcast Descomplica Direito e também lá no YouTube, no canal Descomplica Direito. Nos sigam no Instagram, @DescomplicaDireito01. Até mais!